Bom, vou gravar assim mesmo, não tô muito arrumado, meu quarto é assim, e meus vizinhos estão usando a área da churrasqueira, estão ouvindo música, então vai vazar um pouquinho disso. Eu vou fazer esse vídeo gravando com esse headset de telemarketing mesmo, e o que eu tenho agora. Sempre tive uma ideia de fazer um vídeo, de falar um pouco, de compartilhar um pouquinho do que eu penso, e sempre tive cobrança muito grande em relação a como eu tinha ideia de que deveria ser algo muito bom, muito legal, ou eu fizesse um puta de um projeto, que ficasse óbvio pra todo mundo assim, que eles olhassem que, porra, isso aqui é muito legal. Mas eu ainda não tenho tudo que acho que é necessário pra criar algo assim, e por influência de outra pessoa, eu vou fazer algo mais simples. Bom, eu sou uma pessoa que tenho ali meus 22 anos, estou caminhando para os 23. Uma coisa que já me atrapalhou muito, mas que hoje eu vejo que é algo interessante, é algo válido da minha pessoa, da minha personalidade, da minha forma de ser, é que eu sempre tive uma visão mais geral. Eu costumo misturar coisas que não são necessariamente coisas relacionadas. Tem uma perspectiva que eu tento pegar tudo e fazer um sentido disso. E isso me trouxe algumas conclusões interessantes. Não certas, né? Não válidas. Acho que não sou o dono da verdade, mas ainda assim eu acho que é interessante. Agora, recentemente, considerando os últimos 5, 6 anos, eu comecei a me aproximar muito de temas mais holísticos, assim, mais metafísicos da coisa. Não fui sempre assim. Teve alguns momentos da minha vida que eu me via como ateu, não tinha crença nenhuma, nada espiritual. E hoje eu sou muito mais próximo desses conceitos porque com o tempo isso se tornou algo que fez sentido pra mim. Como é uma coisa recente, nos últimos, vamos voltar aqui pro final de 2024, eu lembro que eu conversava com a pessoa que eu moro hoje, minha esposa, dizia pra ela que pelo que eu via, pelo que eu tava acompanhando, haveria umas mudanças muito gigantescas em 2025, 2026 e tudo mais. Eu tinha uma ideia do que poderia acontecer, eu falo assim no macro mesmo, no todo, mas ainda assim essa ideia era muito limitada ali ao que eu tava vivendo na época. Então eu tinha uma ideia que existiria em algum momento que as coisas se intensificariam, ficassem absurdas, beirando assim o ilógico, beirando loucura mesmo. Cara, estamos agora em maio de 2025, tô gravando esse vídeo em 24 de maio de 2025. Cara, realmente, eu acho que eu tive uma noção errada. Eu me distanciei muito de rede social, me distanciei, assim, não deixei de usar. Usei muito mais no passado. As coisas estão acontecendo tão rápido e estão tendo tantas coisas diferentes acontecendo, eu não sou sempre a pessoa mais atualizada. Mas recentemente entrei num trabalho, e nesse trabalho as pessoas comentam algumas coisas. E aí, recentemente, eu tive noção de que existia algo chamado bebê reborn e tudo mais. Acho que era um conhecimento que eu preferia não ter tido, mas ainda assim tenho. Também tem a situação das tarifas, né? Que recentemente teve a guerra das tarifas, que todo mundo olhou para aquilo. As pessoas mais renomadas e mais prestigiadas da academia olhavam para isso e falavam: porra, isso aí é loucura. Eu, Caio, brasileiro, morando no interior de São Paulo, também olho e falo: porra, isso é loucura. E isso tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tem a situação, recentemente era para ser liberado uma grande, gigantesca coisa nos Estados Unidos, que ia ser a lista, né, um depoimento de uma resolução de um caso que está acontecendo há muito tempo, que é o caso do Jeffrey Epstein, que o Jeffrey Epstein era, na verdade, uma pessoa muito influente nos Estados Unidos e ele tinha essa ilha incrível, onde muitas pessoas visitavam, iam pra festa e tudo mais. Tinha algumas teorias, alguns indícios que aquilo não acontecia coisas boas naquela ilha. Tinha ideias de tráfico humano, de abuso infantil e tudo mais. E recentemente a gente teria uma resolução a mais disso. A página oficial do Twitter, do X, que ia falar sobre isso, que ia anunciar essa coisa, achou que era de bom grado, que era legal fazer uma piada, né? Então eles fizeram aquele Rickroll, que é o que? Eles postaram um vídeo no link do YouTube, ou um link, não dá pra você saber o que é, você clica e você vai pra aquele clipe musical, o Rick Astley lá do Never Gonna Give You Up. Ok? Não é tipo um bagulho fake, não é uma página fake, não é uma página de fã, uma página de comédia, é a página oficial daquele órgão que ia ter essa resolução, que ia anunciar essa resolução, e eles fizeram algo do tipo. Então assim, eu já falei isso várias vezes pra Vitória, assim, cara, parece, a sensação que eu tenho é que eu tô naquela TV multidimensional do Rick and Morty, que eu tô num episódio infinito de South Park, que eu entrei sem querer aqui, porque são coisas tão absurdas, tão idiota, que eu não consigo olhar pra isso e falar: não, isso é real. As pessoas que estão realmente fazendo isso. Essa porra de bebê reborn. Cara, que caralho é um bebê reborn? É uma boneca muito bem, né, muito realista. Os filhos da puta estão levando o bebê pro médico, pro pediatra, e tão puto que eles não estão querendo atender. Então assim, eu sempre fui taxado de louco. Sempre fui o cara ali meio esquisito. Desde a infância. Brincava e viajava de um jeito tão grande que até a minha família olhava e falava assim: porra, o cara tá no mundo de Bob. É o que eles diziam pra mim. Então eu já não sou 100% ali normal, né? Ou então tenho alguma coisa diferente. Mas cara, eu olho pra isso e eu começo a acreditar que eu acho que não tem nada de errado, não.
Eu acho que na verdade eu tô muito são. Porque, porra, eu não tô cuidando de boneca, né? Ah, mas é que porque você é menino, tipo, e também já não é mais criança, mas tem pessoas. Não, tô adultos. Homens e mulheres adultos, marmanjos, estão levando bonecas pro SUS. Imagina que merda você tá no SUS. Você realmente, você é pessoa, você existe, não é um boneco. Você tá doente pra caralho, você precisa ser atendido. E uma filha da puta na fila tá com uma boneca, brigando com o médico, porque ele não tá querendo atender a boneca. E eu sou maluco. Eu sou louco. Então, porra. Ou o padrão de loucura levou muito, eu não acompanhei, né? Ou realmente eu sou muito normal. Ou não faz sentido. E aí a gente tem essa situação de, porra, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, né, no todo, assim, tudo mais, realmente tá começando a ter é muita coincidência pra não ser, né? Então, enquanto eu tô vendo ali na, porra, astrologia, cara, astrologia sempre é um bagulho muito merda, né? Quando alguém fala pra você que ela é super da astrologia e tudo mais. Eu lembro que na infância, falei errado pro professor, eu queria falar que eu gostava muito de astronomia, que eu gostava, eu via documentário com meu pai, que ele baixava, que ele comprava no camelô, que era documentário do Discovery Channel, essas coisas. Eu achava muito legal. Então eu falei pra ele assim: professor, eu gosto muito de astrologia. Ele olhou pra mim e falou: professor de matemática. Matemática. Olhou pra mim com aquela cara de tipo: porra, mano, que bosta, hein? Você sabe que, astrologia, mas não tem nada a ver isso aí com o que a gente tá falando. Não tem nada a ver. Astrologia é aqueles negócio de signo e tudo mais, do João Bidu, que fala na rádio. Eu falei, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do negócio de, né, planeta, assim, do espaço, buraco negro. Ele falou, não, isso é astronomia. Sempre foi uma bosta. Mas ainda assim, hoje, eu me sinto um pouco mais tranquilo, até porque, né? Como eu disse, o padrão de loucura levou demais, então eu falar de signo, eu acho que não é mais tão loucura. Cara, do mesmo momento que eu vejo ali uma coisa que fala que os movimentos estão indicando uma mudança enorme, um novo ciclo, uma nova era da humanidade. Ou então uma coisa nova que fala que as coisas irão ficar absurdas demais, vai parecer que realmente é loucura, parecendo que você tá num, como é que chama? Num manicômio global, assim, é um planeta inteiro de gente maluca e realmente as coisas estão batendo, as datas batem e tudo mais. Eu comentei que antigamente eu tive uma fase de revolta, né? E eu não queria acreditar em Deus. Me negava a acreditar em Deus. Tive influência na minha infância. O meu pai sempre foi ateu. Sempre não. Já acreditou em Deus também, mas por coisas de experiência da vida ele se tornou ateu. Então meu pai é muito cético, muito ligado a essa ideia de vamos ver, vamos seguir, considerar o que é cientificamente comprovado, as teorias mais aceitas da ciência e tudo mais. Em contrapartida, minha mãe, evangélica. Pai foi pastor, meu avô era muito rígido com ela na escola, porque se ela fosse com uma roupa um pouquinho ali, ele batia, porque era uma coisa contra Deus, era do demônio. Então eu tinha esses dois extremos no meu crescimento. E pendia às vezes de um lado pro outro. O que eu vejo assim desses extremos, era uma fé inexistente, era uma visão muito niilista do que era a ideia de religião e crença e tudo mais. Enquanto a minha mãe acreditava 100% sem questionar absolutamente nada. Era o 8 e o 8 bilhões, um extremo, um contraste muito grande. Eu acho que isso teve uma influência muito significativa no meu crescimento e na forma que eu comecei a entender as coisas. Voltando, desculpa, me perdi na minha própria fala, mas tive um momento de revolta. O que fez eu chegar até aqui, até o momento que eu estou falando sobre signos, por uma câmera, sozinho no quarto, uma coincidência na minha vida, que sempre esteve presente, parecia me levar para os lugares certos na hora certa. E quando eu tava no lugar errado, na hora errada, na minha visão do momento, eu, anos depois, ia olhar pra trás e falar assim, ainda bem que isso aconteceu, porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor, ou evoluir em alguma coisa por causa daquilo. Então eu comecei por consequência mesmo da minha experiência na vida. Começou a se tornar cada vez mais difícil ignorar o fato de que talvez exista algo a mais do que o acaso. Ou se o acaso realmente é tudo que existe, ele é o acaso mais sábio e mais exato possível, mas perfeitamente alinhado. Porque o acaso me levou para lugares que realmente eu precisava estar. Me ensinou coisas que eu realmente precisava aprender. Então cheguei até aqui. Cheguei primeiro nessa situação de estou na revolta, não acredito em nada. Cheguei até aqui, primeiramente foi em contato com uma experiência que nunca tinha tido na minha vida. Ou se tivesse tido, era algo muito distante para se tornar considerável na época. Mas em um certo momento eu tive uma depressão muito grande. E essa depressão me ocasionou em tomar muitas medicações. Então teve um período ali no meu ápice da depressão, no momento mais difícil que eu tive. Não posso negar, foi difícil.
E nessa época eu tomava muitos medicamentos. Lembro que o ápice foi 12 comprimidos por dia, 6 na hora de acordar, 6 na hora de dormir. O que essas muitas medicações aconteceram comigo foi que eu comecei a ter alucinações. Vamos lembrar que eu ainda tô na revolta. Não acredito em mediunidade. Alucinações. Comecei a ter alucinações e comecei a pesquisar o que era. Lembro até hoje que a primeira pesquisa que eu fiz no Google sobre foi descrevendo exatamente o que estava acontecendo comigo, o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo. E eu caí num site espírita comentando sobre a mediunidade, né? Explicando o que era mediunidade, sintomas de aflorescimento da mediunidade e tudo mais. Eu lembro de, na minha vida, ter ouvido falar sobre várias vezes o espiritismo. Na escola, uma menina que eu estudei numa escola passada àquela que eu tava, ela falou que lembrava de mim naquela escola passada. Eu não fazia ideia quem que era aquela pessoa falando comigo, mas ainda assim ela lembrava de mim. E ela sempre me recomendava ir num centro espírita com ela, que era uma mocidade. Eu nunca tive interesse. E nesse momento eu lembrei, né? Quando começou a acontecer, eu vi aquele site. Enquanto eu lia aquelas coisas, eu comecei a lembrar daquilo. Eu também lembrei que, por algum motivo, eu tinha acesso a todos o Pentateuco kardeciano, né? Que são todos os livros que o Allan Kardec fez. Então tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Gênesis, o Céu e o Inferno, tudo isso. Eu tinha tudo isso em casa, porque pessoas me deram durante a vida, né? Pessoas diferentes, nada relacionadas uma com as outras, e na minha família também. Não tinha possibilidade, por exemplo, a minha mãe ter dito pra alguém, porque ela mesma não era espírita, minha mãe era sempre evangélica, focada na fé dela. Então não tinha isso. Pessoas estranhas que eu digo assim, umas às outras, que conheciam a mim, que tinham relações mais ou menos próximas de mim, mas ainda mais ou menos assim, amigas ou realmente muito frequentes na minha vida, essas pessoas me deram livros que juntos completavam o Pentateuco kardeciano. Então eu pesquisei como que começa por isso, né? Perguntei pra aquela menina da escola e ela falou, não, começa pelo Livro dos Espíritos. E aquilo fez muito sentido pra mim, por quê? No Espiritismo eu encontrei algo que funcionasse com o meu contexto. O meu contexto era pai totalmente ateu, zero espiritualidade, mãe 100% evangélica, uma fé muito, não é o termo correto porque fica parecendo que é algo ruim, mas é uma fé cega. Por que uma fé cega? Porque essa fé ela não questiona, ela obedece. Quando eu perguntava algumas coisas pra ela que não fazia sentido pra mim, ela falava, não, é assim porque é. Mas eu não, é assim porque é, não questiona. No Espiritismo eu encontrei uma junção dessas duas coisas, né? Então era a fé que questionava, era a fé que queria entender, era a fé com explicações. Então o livro inteiro, o Livro dos Espíritos, é isso. É uma compilação de perguntas e respostas. São perguntas e respostas, assim, que respondem perguntas muito significativas, né? Como, tipo, o que é Deus? Por que existe isso aqui tudo? Então, eu fui lendo aquilo foi meio que tendo um impacto muito forte durante a leitura. Começou a comunicar comigo de uma forma muito grande. Inclusive, estou morando agora numa, né, como eu disse, numa cidade do interior de São Paulo. Morava em outra. Mudei pra cá, porque minha namorada na época se mudou também por questão de estudo. A minha namorada que eu conheci num centro espírita, quando eu tinha ido a primeira vez, por causa daquela menina da escola que eu voltei a falar porque eu estava vendo coisas, me convidou. E lá eu conheci a pessoa que hoje eu moro junto. Acaso. Somente acaso. Voltando ao espiritismo. Então eu tinha muito material para explorar, né? Eu tinha tudo que o Kardec fez. Claro que não tudo, né? Mas não li as revistas espíritas, mas eu li o Pentateuco. E alguns livros são muito difíceis de ler, outros diretos. Com o tempo, nem mesmo o espiritismo já conseguia responder tudo. Claro que ali naquele momento mudou a minha vida e a minha forma de pensar. Por quê? Lembre-se, estava no ápice da depressão. Mas o ápice da depressão, o que me levava a pensar, a crença que eu tinha, que eu vivia a minha vida segundo ela, era que se coisas dessem errado na minha vida, coisas são o quê? Se eu não me encontrasse com 22 anos como estou agora, completamente sucedido na vida. Ou então se alguma coisa não desse muito certo, ou então ainda não encontrasse algum motivo. Eu tinha esse conforto de que se acontecesse tudo isso, eu revoltado, sem acreditar em nada, poderia morrer. Então eu tinha essa ideia da autoexterminação. Foi algo que me acompanhou por um tempo. O espiritismo removia isso de mim. Por quê? O que eu queria com a autoexterminação não era o fim desta vida, era o fim da existência, era o fim de existir. Então na minha cabeça, naquela época, se não existe nada além disso aqui, quando eu for, não vai ficar mais nada. Meus problemas vão embora. Minha dor vai embora, né? Minha preocupação, minha ansiedade vai tudo junto. Então eu tenho essa válvula de escape, eu tenho esse plano B que sempre vai estar lá. Plano B não, né? Acho que é quase um plano Z já vai logo ao fim. E ainda assim eu não cheguei, né? Ainda bem que nunca cheguei nesse ponto, mas o espiritismo era bem claro comigo. Se eu fizesse isso, o que eu queria não ia acontecer. O que eu queria não era sumir dessa vida e ir pra próxima.
Não era isso que eu queria. O que eu queria é o believe, é a não existência, é o nada. É o não existir. E o Espiritismo tirou isso de mim. Só o fato dessa pequena... Eu falo que teve alguns momentos que foi girada de chave. É como se uma mudança pequena, aparentemente pequena, desse assim um efeito cascata, efeito dominó que mudasse todo o resto. Isso foi uma delas. O entendimento de que não haveria uma opção tão definitiva na minha vida, né? Uma fuga tão definitiva e tão eficaz, fez eu persistir. Então eu ainda tenho dúvidas que geram dor, e essa dor me levou para depressão. E eu preciso responder elas. Comecei pelo Pentateuco Kardeciano, e aquilo por muito tempo foi o meu todo, né? E em contato com essa pessoa que eu conheci no centro espírita, né? Porque por causa minha amiga me chamou pra lá, minha amiga, quase não tinha contato, mas ainda assim conversava e tudo mais. Ela me chamou pra lá e eu conheci essa outra pessoa. Comecei a namorar com essa pessoa, e essa pessoa tem uma família completamente assim. O núcleo familiar dela estava no espiritismo. Mas quando eu falava com a mãe dela, ela parecia já ter um além. Então eu falava sobre o que era dito no centro espírita, ela falava assim, não, mas não é só isso. Tem mais. E esse mais, eu não sabia nem aonde achar. Mas com o tempo cheguei nele. Por livre e espontânea pressão. Cheguei nele. Sou muito grato por ter chegado nele. Ainda sei de tudo? Não sei de tudo. Não tenho assim, todo conhecimento sobre isso. Mas ainda assim, hoje em dia eu já não posso mais dizer que sou espírita. Hoje eu já sou espiritualista. Que é o quê? É quando você acredita em algo a mais, mas você não se prende somente no espiritismo. Bom, esse algo a mais me levou para essa ideia meio... para esse espaço que eu habito agora, que é um espaço que eu digo assim, um espaço mental, a forma que eu vivo, a forma que eu existo atualmente, ela é muito esquisita. E eu acho que esquisito é a essência do que eu sou. Mas isso não é ruim, mas já foi muito ruim. Já tentei fugir disso por muito tempo, mas já não é mais uma coisa que me incomoda. Mas ainda assim, esse espaço que eu vivo, a forma que eu reajo às coisas, a forma que funciona, ela é muito desconectada, bem flexível, conectada, desconectada, conectada com tudo, vendo ponto em tudo e ao mesmo tempo não tendo ali uma caixa que me deixa... Eu não tenho um foco de perspectiva que tenta enxergar tudo da mesma forma. Claro, tem aquele que é da minha experiência atual, do que eu sou hoje. Eu não consigo perceber nada além disso. É tudo que eu consigo agora. Mas isso já é muito mais do que foi na época da minha revolta, na época que eu tava aprendendo sobre espiritismo e tudo mais. E esse tudo, ele começa a ter um efeito muito eficaz ali na minha ansiedade. Hoje em dia eu já não tomo mais ansiolíticos. Já tomei muito tempo. Vários tipos e por várias dosagens, muitas dosagens diferentes, algumas maiores, outras menores, mas ainda assim sempre tomei porque sempre tive ansiedade. Hoje em dia já não tenho mais, porque é muito irônico, inclusive, porque se eu olhar para trás da minha vida e tentar considerar se as coisas são mais normalizadas ou mais caóticas, hoje com certeza minha vida é muito mais caótica, muito mais incerta, muito mais flexível, muito mais difícil de prever. Mas em contrapartida eu sou muito menos ansioso. Tenho muito menos pressa com as coisas e tenho muito menos medo do que eu não sei que vai acontecer, daquilo que eu não posso ter controle. E parece irônico. E eu acho que realmente é. Hoje eu acho que eu vivo uma vida que pede muito mais de mim do que aquela que eu vivia quando eu tomava muitos remédios por dia. E ainda assim hoje eu sou mais calmo, mais tranquilo. Naquela época eu me limitava àquela perspectiva, aquela visão, aquela forma de que se tudo desse errado, tudo que não tem nada além disso aqui, eu ainda podia sumir. E ainda assim hoje eu sou muito menos ansioso, pensando que na verdade tem muito mais. Acho que foi um processo conjunto entre eu e o resto. Não porque eu sou o protagonista nem nada do tipo. Claro que todo mundo é protagonista da própria vida, mas da própria perspectiva. Mas ainda conforme as coisas se endoidaram, eu comecei a me tornar mais extrovertido, mais comunicativo. Pareceu que enquanto o mundo tava ficando mais louco, eu não deixei de ser, mas também não me revoltei mais com isso, não tentei esconder isso nem nada. Então hoje eu vejo, né? Hoje eu tô num trabalho tranquilo, normal. Eu tenho um contato com essas pessoas que são novas pra mim, todas elas. Elas têm uma visão do Caio que muitas das outras pessoas não teria tão rapidamente, assim. Eu, muito tempo, completamente tímido, isolado,
não receptivo pra novas pessoas e tudo mais. E ali completamente, cara, ansioso, não naquela ansiedade, mas ansioso pra falar, ansioso pra dizer. Sem preocupação, acho que foi uma coisa conjunta. A minha pessoa, individualidade e o resto. Parece que os dois mudaram junto, aprenderam um com o outro e estão aprendendo. E voltando lá pra loucura de tudo, eu acompanho, claro, que eu posso acompanhar em relação a mudanças, algum artigo geopolítico de algum jornal e também acompanho quais serão as novas mudanças astrológicas. Vejo que os dois estão muito alinhados, ironicamente. É só acaso, mas ainda assim estão muito aliados. O que eu vejo em relação a tudo isso, vendo esse mundo com tanta dor, com volta de guerras, eu vejo esse mundo que tá sofrendo muito. Vejo esse mundo que, claro, eu não tenho nem 1%, não na minha experiência em si. Eu não tô em Gaza, no fronte de guerra do exército militar da Rússia ou da Ucrânia, enfim. Olho pra esse mundo caótico, bem difícil, e ainda consigo encontrar beleza. Parece meio frio isso, indiferente. Mas não é porque eu não reconheço que essas coisas são ruins, mas é porque eu cresci o suficiente pra exercitar essa forma de reagir às coisas. Realmente não é o melhor. E a única coisa que a gente pode controlar, eu acho que o resto não dá, mas isso dá. É a forma que eu vou reagir, a forma que eu vou ver. Existem as pessoas do copo meio vazio, do copo vazio e do copo cheio. Eu acho que eu sou a pessoa do copo, sei lá. Eu ainda consigo ver. Eu consigo encontrar beleza. Eu ainda vejo beleza em coisas muito pequenas, em coisas muito vazias, teoricamente, mas que ali pra mim na hora tem uma beleza muito grande. Eu escuto uma música enquanto eu fumo e olho pra janela. Não tô olhando pra janela de uma cobertura de apartamento de 2 milhões, mas ainda assim tô olhando pra aquilo e tô vendo beleza. Tô vendo as pessoas andando, vivendo a própria vida delas. Cada uma tem uma própria versão de todo mundo. Essa riqueza em tudo isso, esse contraste muito grande entre você olhar cada pessoa ali, tem um universo dentro dela próprio, individual, não transferível, eu nunca vou poder viver. Se você estiver ouvindo toda essa loucura até agora, você viveu a vida de uma forma muito específica e muito própria. Eu nunca vou ter acesso. Então todo mundo é meio que rico, mas se todo mundo é muito rico nessa questão, parece que não tem valor. Parece que, mas todo mundo realmente é diferente. E é uma coisa que é muito pouco apreciada. Se a gente pode tirar algo bom disso, mesmo que o mundo se torne cada vez mais caótico, mesmo que chegue a um ponto que as guerras, o impacto delas chegue até mim, decisões das grandes pessoas me impactem de alguma forma ou de outra, mesmo que o mundo se torne cada vez mais difícil, eu sei que eu vou treinar cada vez mais essa perspectiva, essa coisa de tentar tirar o bom do que a gente sabe que é ruim. É o olhar pra trás da minha vida e ver que, cara, se não fosse todas as coisas ruins que aconteceu comigo, até aquelas que eu demorei muito tempo pra realmente conseguir olhar pra elas, não superar, olhar, reconhecer. Se olhar já é assustador. Então você esquece. Mas se não fosse cada uma delas, da forma que foi, no momento que foi, eu não seria essa pessoa que tá aqui agora. E não sou um CEO, estou na lista Forbes, muito menos estou na malha da Receita Federal para pagar imposto de renda. Mas ainda assim, sou muito feliz pelo que sou. Sou muito feliz de estar aqui nesse lugar, de estar nesse quarto com essa arte, né? Questionável no mínimo, mas ainda sou feliz de ser essa pessoa que vive nesse mundo que tá cada vez mais louco e eu me encontro cada vez mais confortável nele. Não sei se isso faz sentido, não sei se isso faz sentido, não sei se tem um motivo de eu ter falado isso, mas se tiver, e se você tiver assistido isso, cara, acho difícil de acontecer. Acho que só eu mesmo vou ver isso. Vai ser mais um dos vídeos que eu gravei de 35 minutos que eu não mandei, que eu não fiz nada, mas ainda assim, se você tá vendo, eu espero que tenha feito sentido alguma coisa. Bom, eu vou voltar pro meu anonimato, me limitar ali a conversar com algumas poucas pessoas da minha vida, do meu dia a dia. Mas se você tá vendo, então significa que eu tive coragem de postar. Se fez sentido, se alguma coisa mudou ali, alguma coisinha. Que bom, fico feliz. E lembre-se, se você olhar pra tudo e falar, eu acho que eu sou maluco, eu vou ficar maluco. Você ainda não tem a boneco Reborn, beleza? Então é isso. Valeu.